Você já se perguntou o que acontece depois da morte? Já sentiu aquele aperto no peito ao pensar no fim da sua jornada aqui na Terra? A morte é um assunto que incomoda, mas que todos nós inevitavelmente enfrentaremos. Hoje, vamos mergulhar nessa pergunta com coragem e clareza, porque as respostas não são apenas para o futuro. Elas têm o poder de transformar a maneira como você vive hoje. A morte não é o fim. Ela não é o ponto final da nossa existência, mas sim uma porta para algo maior. A Bíblia nos ensina que Deus criou o ser humano para viver eternamente. O primeiro capítulo do livro de Gênesis nos mostra que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, destinados a refletir sua glória e viver em comunhão com Ele para sempre. Então, por que tememos tanto a morte? Porque o pecado entrou no mundo, trouxe separação entre o homem e Deus e distorceu nossa compreensão sobre o que vem depois. Ao longo da história, muitas culturas e religiões tentaram explicar o que acontece após a morte. Mas como cristãos, devemos buscar a verdade revelada nas Escrituras. A Bíblia é clara: a vida após a morte e o destino de cada pessoa depende de sua relação com Deus através de Jesus Cristo. Não estou aqui para especular ou trazer teorias humanas, mas para compartilhar verdades espirituais que têm o poder de libertar sua alma da ansiedade e do medo. Vamos começar entendendo o conceito bíblico da morte. A morte física é simplesmente a separação da alma do corpo. Tiago 2,26 diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Nosso corpo é temporário, mas nossa alma é eterna. Quando morremos, nosso espírito deixa este mundo físico e entra no reino espiritual. Isso significa que, enquanto nosso corpo volta ao pó, nossa alma continua vivendo. Agora, aqui está a grande questão: para onde vai nossa alma após a morte? A Bíblia nos apresenta duas possibilidades claras: o céu ou o inferno. Esses destinos não são arbitrários, eles são determinados pelas escolhas que fazemos durante nossa vida na Terra. João 3,16 nos dá uma das promessas mais conhecidas da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se aceitarmos Jesus como nosso Salvador, somos reconciliados com Deus e garantimos um lugar no céu. Mas se rejeitarmos seu sacrifício, estamos escolhendo seguir nosso próprio caminho, e isso nos levará à eternidade separados de Deus. Entender essa verdade pode mudar completamente a forma como você encara a vida. Imagine alguém que viveu anos buscando riquezas, fama ou prazeres passageiros, só para descobrir que essas coisas não têm valor algum diante da eternidade. Salomão, um dos homens mais sábios da Bíblia, escreveu no livro de Eclesiastes que tudo nesta vida é vaidade, exceto temer a Deus e guardar seus mandamentos. Você está investindo sua energia nas coisas certas? Ou está construindo castelos de areia que desmoronarão quando a maré da eternidade chegar? Deixe-me lhe contar uma história registrada na Bíblia que ilustra vividamente o que acontece após a morte. Em Lucas 16, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. Nela, vemos dois homens com destinos opostos. Lázaro, um mendigo pobre que sofria muito nesta vida, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de conforto e paz. Já o rico, que desfrutava de todas as riquezas e luxos, morreu e foi para o inferno, onde sofreu tormentos eternos. O que diferencia esses dois homens não foi sua posição social ou suas circunstâncias materiais, mas sim a condição de seus corações. Lázaro confiou em Deus e encontrou misericórdia, enquanto o rico negligenciou a Deus e colheu as consequências de sua escolha. Essa parábola nos ensina uma lição crucial. Nossas decisões aqui na Terra têm implicações eternas. Talvez você esteja pensando: mas eu ainda tenho tempo, posso me preocupar com isso mais tarde. Meu amigo, essa é uma mentira mortal. Hebreus 9:27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não sabemos o dia nem a hora em que daremos nosso último suspiro. O que podemos fazer é viver cada momento com a certeza de que estamos alinhados com a vontade de Deus. Permita-me ser direto com você. Se você ainda não tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo, agora é o momento. Não espere até que seja tarde demais. Romanos 10, 9 e 10 nos diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração,
creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A salvação é um presente gratuito oferecido por Deus, mas exige uma resposta de fé. Aceite esse presente hoje, antes que seja tarde. Mas o que acontece imediatamente após a morte? Para aqueles que estão em Cristo, a Bíblia nos garante que há consolo e alegria. 2 Coríntios 5:8 declara: preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Quando um crente morre, sua alma vai diretamente para a presença de Deus, onde experimentará a paz indescritível. Apocalipse 14:13 diz: felizes são os que morrem no Senhor desde agora. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas labores, pois as suas obras os seguem. Que promessa gloriosa! Por outro lado, para aqueles que rejeitam a Cristo, a morte traz terror e angústia. Mateus 25:46 adverte: e irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O inferno é um lugar real, mencionado várias vezes na Bíblia, onde os ímpios experimentarão tormento consciente e eterno. Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outro tema, porque queria que entendêssemos a gravidade de nossas escolhas. Não ignore esse aviso. Deus não deseja que ninguém se perca, mas Ele também respeita nosso livre-arbítrio. Vamos voltar à aplicação prática. Como essa verdade impacta sua vida hoje? Primeiro, ela deve nos motivar a viver uma vida de propósito e santidade. Colossenses 3:1-2 nos instrui: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando entendemos que nossa cidadania está nos céus, começamos a priorizar valores eternos em vez de temporários. Segundo, essa verdade deve nos impulsionar a compartilhar o Evangelho com os outros. Quantas pessoas você conhece que estão vivendo sem pensar no que virá depois? Quantas delas estão caminhando em direção ao inferno sem saber? Marcos 16:15 nos dá uma ordem clara: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não podemos ficar calados enquanto almas preciosas estão se perdendo. Ore para que Deus abra portas para você falar de Jesus às pessoas ao seu redor. Terceiro, essa verdade deve nos encher de gratidão pela obra de Cristo na cruz. Efésios 2:8-9 nos lembra: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nossa salvação não depende de nossos méritos, mas do sacrifício perfeito de Jesus. Quando refletimos sobre isso, somos movidos a adorar e servir a Deus com paixão. Quero terminar com uma palavra de encorajamento. Se você já entregou sua vida a Jesus, posso lhe garantir que o melhor ainda está por vir. Apocalipse 21:4 nos promete: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. No céu não haverá dor, tristeza ou separação. Será um lugar de alegria plena e comunhão perfeita com Deus. Mas se você ainda está hesitante, quero desafiá-lo a tomar uma decisão hoje. Não espere pelo amanhã, porque ele não é garantido. Deus está batendo à porta do seu coração neste exato momento. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Abra a porta do seu coração para Jesus agora mesmo. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Creio que morreste na cruz por mim e ressuscitaste ao terceiro dia. Peço perdão pelos meus pecos e convido-te a entrar na minha vida como meu Senhor e Salvador. Quero seguir-te e viver para a Tua glória. Amém. Se você acabou de fazer essa oração, saiba que sua vida nunca mais será a mesma. Você acaba de nascer de novo para uma nova vida em Cristo. Agora, busque uma igreja local onde você possa crescer na fé e aprender mais sobre quem Deus é. Você não precisa enfrentar essa jornada sozinho. Lembre-se, a morte não é o fim, mas o início da verdadeira vida. Que essa verdade inspire você a viver com propósito, compartilhar o amor de Cristo e aguardar com esperança o dia em que veremos nosso Salvador face a face. Que Deus abençoe você abundantemente enquanto segue seu chamado. Até a próxima.